Boa noite. Estamos aqui na nossa querida Comunhão Espírita, mais nesse ambiente virtual dessa palestra. E hoje é uma noite de festa, porque hoje comemoramos o aniversário da nossa mentora, dos nossos trabalhos sociais aqui da Comunhão, nossa queridíssima Alta de Souza, um exemplo, inspiração para todos nós, uma mentora querida que está sempre junto de nós nos nossos trabalhos, e que hoje, 12 de setembro, comemoramos um aniversário do nascimento dela. Ela nasceu no Rio Grande do Norte em 1876, é minha conterrânea, eu também sou do Rio Grande do Norte, só somos de municípios diferentes, eu sou de Mossoró, ela é de Macaíba. Ela teve uma vida curta, porém intensa, marcada por muitos sofrimentos. Ela, com 3 anos, perdeu a mãe, com 5 anos, perdeu o pai, com 10 anos, perdeu o irmão. Mas, ao mesmo tempo em que a dor foi muito presente na vida dela, abriu muito o coração dela para o sofrimento das outras pessoas, de tantos pequeninos que existem e que sofrem ao longo dessa vida. Ela aprendeu a ler com 7 anos, com 10 ela já lia para as pessoas que não tinham condições de ler, o que era muito comum naquela época, naquele local, e depois passou a ensinar as pessoas a ler. E sempre ao longo da sua curta vida, pensando naqueles mais necessitados. Ela teve um apoio muito forte da madrinha, que levou ela para estudar e deu oportunidade para ela de ter um ensino melhor, né, mais oportunidades, e sempre muito preocupada em auxiliar, em estar ao lado daqueles que sofrem. Escreveu um livro de poemas chamado Horto, muito marcado pelas experiências dolorosas da sua vida, e desencarnou em 1902, viveu muito pouco. Logo depois do desencarne dela, já começou a se manifestar por intermédio de alguns médiums, né, principalmente depois que Chico começou a sua trajetória, que também era muito próximo do coração dela. Ela começou a se manifestar também por intermédio dele, com muitos poemas e sempre trazendo poemas belíssimos, agora ainda elevados em relação aos que ela tinha, porque com a consciência da imortalidade, e também começou a se apresentar como mentora de muitos trabalhos sociais. A Comunhão, logo que foi fundada, começou os trabalhos sociais já com Alta de Souza como mentora. As campanhas Alta de Souza foram iniciadas por seu Mário, fundador da Comunhão, seu Ernesto, e a esposa de seu Mário, Dona Irene, que iniciaram um trabalho que até hoje é uma das nossas espinhas dorsais, de visitas às casas para conhecer a realidade dos irmãos sofredores dessa vida e entrega de cestas básicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, e eu quero começar a nossa harmonização com um poema de Alta de Souza. O tema da nossa palestra hoje é justamente o trabalho na caridade, e o título, Alguém Espera por Você Agora, remete-se a 2 poemas dela. Um deles chama Alguém Espera, né, e o outro que é o poema que é o lema de nossos trabalhos sociais, que chama Agora. Então, quero começar agora lendo para vocês esse poema, declamando esse poema Alguém Espera, de Alta de Souza. Ouve, reinam lá fora o gelo e a ventania, por linguagem da noite ao coração inquieto dos romeiros da dor, suportando sem teto, penúria e solidão na jornada sombria. Ouve mais, rente ao lar, alguém se te anuncia, acena com brandura e fala em tom discreto, solicita em favor dos famintos de afeto uma réstio de luz, um raio de alegria. Ouve, entra e sai na estrada ao desabrigo, doce mão se estende e anseia estar contigo, para mostrar-te a vida em sentido profundo. Esse alguém é Jesus, cuja fé não descansa, pedindo-te consolo, assistência e esperança, a serviço do amor, na redenção do mundo. E com essa inspiração de Alta de Souza, eu convido todos vocês a levar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre querido, todo o amor por nós e por todos nesse momento agora, a pedir ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, nosso querido médico, que sempre está atento a todos nós, curando as nossas feridas do corpo, da alma, que ele sempre esteja ao nosso lado e nos ajude, curando essas feridas, e quando não for possível, dando a nós aquele alento que nós precisamos para seguir em nossa caminhada. Pedimos à irmã Sheila, nossa querida enfermeira, que trate
das nossas feridas, das nossas cicatrizes, que nos coloque os ungüentos necessários para que nós suportemos a dor e para que nós possamos tratar. E pedimos à nossa queridíssima Alta de Souza, coração dos pequeninos, que esteja sempre em nossos corações, que nos faça sempre lembrar daqueles que sofrem, que nos dê força para que nós possamos compartilhar essa nossa força com os fracos, inteligência para que a gente tenha mais alcance e sempre uma disposição infinita para o trabalho em favor do bem, para que nós possamos auxiliar a nós, amando aos nossos próximos, amando a Deus e, sobretudo, com isso, alçando o nosso caminho para caminhar, para ascensão. E hoje trouxemos o nosso irmão Nazareno, grande obreiro da doutrina, que tem muitos trabalhos aqui na nossa comunhão, que dá palestras no Brasil inteiro divulgando a doutrina, e que há pouco tempo uniu-se a nós em mais um dos nossos trabalhos sociais, que nós estamos inaugurando agora no ano de 2020, um trabalho com os jovens do sistema socioeducativo. Ele foi inspirado pela espiritualidade, eu tenho certeza que pela nossa mentora, a iniciar esse trabalho que nós já há muito conversávamos sobre o quanto seria importante. O Nazareno foi inspirado pela espiritualidade para iniciar esse trabalho a partir do Natal de 2019. E como bom obreiro do bem, não fez ouvidos surdos a esse chamado. Atendeu prontamente e aí estamos hoje. Infelizmente, não podemos começar pela pandemia, mas toda terça-feira estamos aqui nos preparando para começar cada vez melhor, afiando o nosso machado para que a gente possa fazer melhor ainda a nossa tarefa. Passo a palavra a ele, que tem muito a falar com vocês sobre a importância e os benefícios do trabalho do bem. Obrigada, Nazarena, por sua presença hoje e estamos contigo. Oi, Carlinha. Nós que agradecemos a oportunidade de estar com os amigos aí da Comunhão Espírita de Brasília. Agradecer a nossa querida diretora da DPS, da Diretoria de Promoção e Assistência Social, nossa querida Maria Tereza, todos os nossos voluntários, trabalhadores. Mandar um abraço pessoal aí aos voluntários do GVIM, esse grupo que foi criado. E a gente tem a Carlinha também aí como integrante, o Sérgio Favarini, muitos outros. O grupo chama GVIM, Grupo de Evangelização e Visita aos Irmãos do Sistema, os jovens e adolescentes do Sistema Socioeducativo, né, os chamados jovens privados de liberdade, tá bom? Então a gente agradece, parabeniza a nossa mentora, Alta de Souza, por esse trabalho belíssimo que ela tem realizado de inspirar tantos corações na prática do bem. Vamos pedir então a ela, a Jesus, nosso mestre, a Deus, nosso Pai, que nos inspire e nos mantenha em sua paz no estudo da noite. A gente vai colocar aqui então alguns slides. Então aqui uma foto para vocês conhecerem melhor a Alta de Souza, nascida na data de hoje, 12 de setembro de 1876. Olha como ela é de um tempo já mais antigo, mais remoto, né? Com 8 anos de idade, ela já lia para as crianças iletradas, para as pessoas pobres. Desde menininha já era uma trabalhadora do Cristo. Na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e ela ficou conhecida ainda em vida como a cotovia mística das rimas, pelo seu extraordinário talento com a poesia, né? A Carlinha já declamou, mas eu não tinha combinado com ela, está aqui nos slides também. E como tem gente que talvez esteja chegando agora, vamos ver mais uma vez o poema que é o título da nossa palestra, Alguém Espera por Você Agora. Na verdade, são 2 poemas, o último será o nosso poema de encerramento, que se chama Agora. Alguém Espera, do livro Alta de Souza, da editora Ideal, ou Ídio, na verdade eu fiquei na dúvida qual é a editora, tá? Ouve, reinam lá fora o gelo e a ventania, por linguagem da noite ao coração inquieto, dos homeiros da dor, suportando sem teto, penúria e solidão na jornada sombria. Ouve mais, rente ao lar, né, do lado aqui do nosso lar, alguém se te anuncia, acena com brandura e fala em tom discreto, solicita em favor dos famintos de afeto, uma réstia de paz, um raio de alegria.
Ouve, ergue-te e sai. Na estrada ao desabrigo, doce mão se estende e anseia estar contigo para mostrar-te a vida em sentido profundo. Esse alguém é Jesus, cuja fé não descansa, pedindo-te consolo, assistência e esperança a serviço do amor na redenção do mundo. Então, o soneto Alguém Espera, da nossa querida Alta de Souza, do livro que leva como título o seu próprio nome. Bom, então a gente vai falar sobre esse trabalho maravilhoso que ela tem inspirado tantos corações e falar sobre a cura pelo amor e pela compaixão, né? Então nós vamos ver hoje aqui pesquisa científica sobre os benefícios da compaixão, caridade, qual o seu conceito e o seu alcance, qual o melhor meio de afastar os maus espíritos, vocês já sabem. E no Espiritismo tem salvação ou tem evolução? O que é que vocês acham? E o que é amar a Deus de toda a alma, coração e forças? Quando Jesus fala, né, que o bom samaritano amou, que, aliás, antes de contar a história, a parábola do bom samaritano, ele fala que a gente tem que amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. O que é que ele quis dizer com isso? Salvação pela fé ou pelas obras? E será que o nosso karma, né, é inexorável, não tem como fugir dele? Como praticar a caridade? É correto dar esmola? Devemos colaborar financeiramente com as casas espíritas? Então, nós vamos tentar estudar tudo isso na noite de hoje, tá bom? E aí, quais são os benefícios da caridade? Bom, já estão pesquisados, promove a saúde, inclusive pela imunidade, aumenta a força do nosso sistema imunológico. Olha, nesse período agora, então, é fundamental. Aumenta a longevidade, a gente vive mais, vicia, gera dependência, afirma o psiquiatra espírita Sérgio Lopes, lá da AME do Rio Grande do Sul, um expositor muito querido e competente, conheço as palestras dele, porque libera tanta dopamina quanto a cocaína. Olha que legal. E aí a gente não vai atacar menos também o doce, porque quantas vezes a gente está indo para o doce, para o carboidrato, por causa da depressão, da tristeza da ansiedade. E quando então a gente vai fazer esse trabalho social, a gente substitui o carboidrato pela energia do amor, por esse alimento maravilhoso que é o alimento das almas, que é a caridade, não é? O amor. Atrai a presença dos bons espíritos, como a gente vai ver aqui, afasta os maus espíritos, cobre uma multidão de pecados, como ensina Jesus na primeira epístola de Pedro 4:8, é o único critério para a salvação. E Jesus, o Espírito Verdade, afirma que receberemos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciarmos por amor a Jesus e ao seu Evangelho. Não é? Então Jesus responde a Pedro, porque Simão pergunta, Senhor, o que será de nós? E ele vai dizer, Simão, eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu Evangelho, recebereis em cêntuplo, desde agora, com perseguições. E no porvir, no futuro, a vida eterna. Então, o melhor investimento que existe é trabalhar com Jesus e para Jesus, não é? O investimento, o retorno é 100 vezes maior. Pesquisas científicas, então, tem pesquisas sobre meditação, os benefícios da meditação, mas meditação também com compaixão, já comprovando que melhora a imunidade, ou seja, o sentimento de amor, de piedade, né, de solidariedade, de caridade, como a gente entende mesmo na doutrina espírita. Melhora a imunidade, então reduz os radicais livres, reduz o estresse e o hormônio cortisol, combate a depressão, olha aí, tanta gente sofrendo de depressão, tá aí o remédio. Alivia dores crônicas, inclusive é recomendado por Maria Dolores, tá? Quando ela vai falar no poema sobre depressão. Alivia dores crônicas, aumenta a longevidade, como a gente já viu, não é? E tem umas pesquisas sobre felicidade que a Anete Guimarães conta nessa palestra chamada Visão Científica da Caridade, e ela mostra que pesquisadores verificaram que a riqueza, a beleza e até o poder não nos promovem felicidade, não ativam a região do cérebro que fica iluminada quando a gente está pleno, quando a gente está feliz. Outras coisas que eu não vou falar aqui agora, tá? Mas uma delas é a compaixão, é a caridade, é a solidariedade,
é o contato social, é a gente ter esses laços de afeto com as pessoas. Isso promove muito mais felicidade que a riqueza, do que a beleza, do que o poder, né? Nem mesmo a Miss Texas, uma jovem no auge da beleza, apesar de estar feliz com o resultado do concurso, ela, quando submetida aos exames, a área do cérebro da felicidade não estava ativada. Olha que coisa interessante. Então, vamos lembrar de tudo isso, né? Convidar vocês a assistirem uma palestra chamada Felicidade, Psicologia Positiva, Felicidade e Espiritualidade, que a gente fez aí na comunhão, tá? Deve estar no canal da comunhão. Então, tem também a caridade verdadeira, que um pesquisador chamado George Moll, é um pesquisador brasileiro, ele não é espírita, mas ele defende que nós somos biologicamente programados para sermos cooperativos, não é? O bebê humano, então, é a cria mais frágil da natureza. Então, que ajudar gera felicidade, gera satisfação, e ele separa a filantropia de caridade. Filantropia é, por exemplo, você fazer caridade para ganhar voto, para ganhar clientes, né? Para promover a sua marca, enfim, a sua pessoa. Isso não é caridade, isso é filantropia. Ele separa. Então, é o que ele chama de caridade verdadeira, né? A caridade com compaixão. E defende que quando a gente faz esse trabalho, então, da caridade com compaixão, a gente tem 3 áreas do cérebro, né? O lobo frontal, onde está o raciocínio, as decisões. A gente tem aquele cérebro réptil, onde estão os gânglios basais, responsáveis pelos hábitos, pelos impulsos automáticos, e temos o lobo pré-frontal, a parte do cérebro onde está a moralidade, o amor extremo, a caridade, as decisões heróicas. E a compaixão, então, modifica a química cerebral. Esse lobo pré-frontal, do amor extremo, ele fica prevalente, ele domina sobre os demais, não é? E o prazer se torna relevante. Por exemplo, quando uma mãezinha vê um filhinho se atirando ao fogo, ela não pensa que vai doer, que vai se queimar, ela simplesmente pula e salva a criança. Então, aquelas decisões de amor extremo, elas mexem, sobretudo, então, com a gente. O cérebro foca realmente no que é o mais importante, que é essas questões. E isso mexe, inclusive, nos gânglios basais, que estão responsáveis pelo automatismo, pelos nossos hábitos e vícios também, como a gente vai ver aqui. Então, ele pode, inclusive, nos ajudar a modificar os hábitos e a se libertar de alguns vícios também, de algumas dependências. A gente tem tido tantos problemas de dependência, não é? Então, voltando aqui aos nossos slides, a gente vai ver aqui, ó, que o André Luiz também já falou desse assunto. Ele falou do cérebro trino, né, do subconsciente, onde é a residência de nossos impulsos automáticos. Lembram lá do cérebro réptil, dos gânglios basais? Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o consciente. Lembram do lobo frontal? Domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, no lobo pré-frontal, temos o superconsciente, a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo, no outro o esforço e a vontade, e no último o ideal e a meta superior a ser alcançada. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro, ensina o livro No Mundo Maior, Os Mentores de André Luiz. Né? Então, a compaixão ajuda a mudar de hábitos e vícios, né? Porque mudar exige mais energia do que criar um hábito. É mais fácil você criar um hábito. Se você repetir alguma coisa por em torno de 21 dias, você normalmente consegue criar aquele hábito. Altera o poder intelectivo, o metabolismo, a gente fica, inclusive, mais inteligente. E a gente vai ver aqui na parábola do bom samaritano que ele se moveu de íntima compaixão, ou seja, ele foi mobilizado pelo lobo pré-frontal, né? Inclusive, quando a pessoa às vezes larga a droga, você vai perguntar o que houve? Normalmente houve uma ação que mobilizou a compaixão da pessoa. O pedido de um filhinho muito querido, uma criança pequena pedindo ao pai para largar aquele vício, enfim, algo que fez a pessoa, né, uma paixão também, uma dedicação a um trabalho mais nobre, enfim, tá? E há livros publicados sobre esse assunto, como The Healing Power of Doing Good, The Health and Spiritual Benefits of Helping Others. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é? Não é grande coisa, não é? É de um tal de Alan Lux, tinha que ser um Alan, não é? Não tem ainda tradução para o português, mas é mais ou menos o poder curativo de fazer o bem. Né? Os benefícios para a saúde espirituais e para a saúde de ajudar os outros, tá? E lá no livro O Monge Executivo, nós temos também a informação de James Hunter,
que o hábito faz o monge. Ou seja, ele diz que tem a praxiterapia, e diz que a gente deve fazer o bem, mesmo que obrigatoriamente, porque de tanto a gente fazer o bem, a gente vai acabar ficando melhor. A gente vai acabar se tornando uma pessoa boa. Então a gente pode até usar isso na família, não é? A gente faz de conta que o marido é aquele rapaz antigamente cabeludo, bonitão, cheiroso, não é? Elegante, que nos convidava para dançar, que levava às vezes flores, etc, né? Abria a porta do carro. E a gente faz de conta que é aquele. E aí começa a tratar bem, oi, meu amor, e tal. E começa, faz de conta que a gente gosta dele, entendeu? Faz de conta, aí começa a tratar bem, aquela coisa toda carinhosa, faz cafuné, tal, prepara uma comidinha. E ele vai, claro, ficar tão feliz que vai começar a retribuir, tudo vai melhorar. E você, de tanto fingir que você gosta, você vai acabar gostando do desgraçado mesmo, né? O pessoal fala. Claro que é brincadeira, né, pessoal? Só para descontrair um pouquinho. Mas vejam o poder da prática. Então, vamos fazer o bem, vamos iniciar, mesmo que com um pouquinho de dificuldade. No começo, a gente não sabe muito bem como fazer o trabalho social, mas chega lá na comunhão, tem aquela turma de amigos, a gente é muito bem acolhido, né? Nós somos muito necessários. Vai todo mundo, em um, dois carros, todo mundo junto, vai fazendo fofoca fraterna, é aquela coisa maravilhosa, conversando com os amigos e tal, só fofoca fraterna, tá? E aí vai lá, faz o trabalho social. Quando sai de lá, sai com coração leve, a consciência tranquila. É muito bom para a gente. Não é? Criamos novos amigos, os assistidos e os amigos do trabalho no bem. Não é? Somos cercados pelos espíritos nobres, a gente sente aquele flúvio, aquele bem-estar. E, ao mesmo tempo, como no Brasil tudo acaba, quase tudo acaba em pizza, não é? Ou a gente vai depois, sai para comer alguma coisa, vai almoçar junto, não é? Ou no meio do trabalho almoça com os amigos lá, então é muito bacana. Então, comece, você vai se gostar muito, vai criar aquela turminha de amigos, vai se fazer confraternizações depois, é um trabalho realmente que vale muito a pena, tá bom? Venha, inclusive, quiser estar conosco no GVIM, a gente está precisando de voluntários, já tem um grupo grande, mas a gente tem 8 unidades aqui socioeducativas no DF que não recebem, nenhuma delas recebe visita, né, de espíritas atualmente, então a gente precisa evangelizá-los, tá bom? E a nós também, sobretudo, né? Então vamos voltar aqui para os slides. A gente vai ter aqui, então, os livros que a gente citou, e no livro Médico Jesus, o José Carlos de Luca, que inclusive é médium, tem psicografado o Dr. Bezerra de Menezes. Se você não gosta de ler, também tem ele em audiolivro, não é? Muito bom também a narrativa, tá? Ele vai dizer que amar é a mais excelente terapia para a erradicação de nossos males. Hoje já se comprova cientificamente que o amor é um potente indutor da função imunológica. Pesquisas demonstram que a gente vive por mais tempo, que produz endorfinas, né? Que nós somos criados por Deus para o amor. Quando amamos desinteressadamente, nosso corpo funciona melhor, temos uma sensação de bem-estar incrível, a alegria de viver nos invade e torna os nossos dias mais felizes. Mas quando agimos com egoísmo, raiva e desprezo contra o próximo, fugimos da nossa configuração divina e assim nos sentimos isolados, carentes, não amados e, por isso tudo, enfermos. O isolamento e a solidão são responsáveis pelo solo onde muitas doenças começam a germinar. Ele é médico. Fomos concebidos por Deus para viver no amor, para vermos uns ao lado dos outros em um regime de ajuda mútua. Todas as vezes que fugimos do amor e dos relacionamentos, a saúde foge também. Dar e receber amor, cultivar boas amizades e desempenhar tarefas de apoio social na sua comunidade representa uma proteção para a nossa saúde, uma vez que são atividades que fortalecem as células imunológicas. Já a solidão e a sensação de abandono criam condições favoráveis para, eu não posso falar essa palavra, senão o YouTube bloqueia o vídeo, tá? Esse bichinho aí que está na atualidade, e bactérias que nos agridem com maior facilidade. Olha aí, então que melhor proteção contra esse período, essa enfermidade da atualidade. A caridade é curadora, porque nos tira do isolamento, mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão, ou mesmo um simples aperto de mão, um olhar a quem está perdido na multidão pode fazer milagres pela nossa saúde. Olha que coisa bacana. Então, confiram o livro O Médico de Jesus, de José Carlos de Luca. Tem na Livraria da Comunhão. É só pedir que eles entregam em casa, tá? Eu já pedi e eles fazem um serviço excelente. E qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês sabem? Lembram lá do livro dos médios, no capítulo 23, da obsessão dos médios? Os espíritos dizem a Kardec que ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance.
que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, o egoísmo, a preguiça, a inveja, a maledicência, etc., o ciúme, não é? O orgulho, as nossas imperfeições morais dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente está praticando bem, a gente acha que nós somos, não é, estamos fazendo um favor, mas somos os primeiros beneficiados, somos nós. Porque nós atraímos a presença dos espíritos nobres, eles nos inspiram, nos ajudam, nos protegem, afastam os espíritos que a gente foram nossas vítimas no passado, que são inimigos da doutrina, etc. E a gente tem proteção. Chico Xavier vai defender isso muitas vezes. A gente vai trazer até uma citação aqui dele aqui agora, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos colocar aqui mais um slide. Volta aqui. Tem que fazer aqui sozinho, mas agradecer ao Matheus, viu, pessoal? O Matheus é um dirigente jovem aí da comunhão, muito competente, fez treinamento com os dirigentes adultos aí da comunhão, tive a alegria de ter ele em nossa sala também, estagiando conosco, foi muito legal, um rapaz muito dedicado, tá? Conheçam depois o Matheus, ele está hoje aqui na técnica. Então, está aí a informação, item 252 do Livro dos Médiuns. E será que o karma é inexorável? Quer dizer, a lei de causa e efeito, se a gente matou, tem que desencarnar pelo homicídio? Ou não? Como é que funciona isso? Então, vejam que mensagem importante e pouco conhecida, chamada Remuneração Espiritual do Emmanuel, do livro Perante Jesus. Ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo 2,6, dizendo que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, que trabalha, não é? Tem um detalhe aí. E aí, então, Emmanuel comenta. Além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Aí relaciona uma série de benefícios do trabalho, da experiência, alta educação, nos previne contra os perigos da aventura e do tédio, né? Cria amigos, etc. Mas quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora não é trabalho no bem só por obrigação, não, não é só por sentimento de culpa, é com prazer de servir. Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, é que nem vocês viram a alegria da Carlinha aí, conduzindo a nossa palestra, já viram a alegria da nossa Maria Tereza, quando os trabalhos sociais estão indo bem, não é? A gente está precisando de mais doações, o número de atividades beneficentes, mais famílias necessitadas aumentou muito, não é? E a gente precisa de ajuda, tá? Colaborem também com o trabalho social da comunhão. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, então nós lavramos, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos que nos condenamos. Segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. E quando ocorre momento oportuno no nosso contato, indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação e sofrimento. Se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso. E concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, em qualquer atividade, ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, ó, excelente essa mensagem, né, do livro Perante Jesus, Remuneração Espiritual de Emmanuel. E no Espiritismo tem salvação, pessoal? Ou tem evolução? O que é que vocês acham? Bom, tem os dois, não é, pessoal? Tem os dois, tem salvação e tem evolução. Salvação é no sentido de quê? De que chegando no final da transição planetária, não é? De aqueles espíritos endurecidos no mal que emigrarão daqui para outros mundos, onde haverá choro e ranger de dentes, haverá muita saudade aqui da Terra, que vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo de regeneração e depois um mundo feliz e um mundo celestial daqui a algum tempo, não é também? Então, a gente sabe que é um momento muito importante e tem a parábola do final dos tempos, não é? Ela é trazida, a parábola do final dos tempos, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um itemzinho, o de que precisa o Espírito para se salvar. E está lá, não é?
Jesus, ele traz aquela citação de Jesus, quando o Filho do Homem retornar em toda a sua glória, com seu corpo de anjos, julgará as nações, passando à direita as ovelhas e os bodes. Não é? Então, é a parábola dos bodes das ovelhas, é a parábola do final dos tempos, do fim do mundo, entre aspas. Não é? E qual é o único critério para separar os bodes das ovelhas? Como é que a gente sabe quem vai ficar aqui na terra, de quem vai emigrar daqui para outro mundo, onde haverá choro e ranger de dentes, mas serão também missionários do progresso naquele mundo, não é? Qual é o único critério que ele estabelece? É ser espírita? Não. Será que é aceitar Jesus? Será que é ser batizado? Será que é pagar o dízimo? Qual é o único critério? É guardar o dia de sábado? Porquanto tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Careci de teto, era imigrante, era estrangeiro lá da Síria, da África. Era refugiado da Venezuela, estão sofrendo muito. E me acolhestes, me hospedastes, me deste um ventre para renascer, estava precisando muito renascer. Olha aí, também as mães. Estive nu e me vestistes, achei-me doente, me visitastes, estive preso, me fostes ver. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem chamada caridade para com os criminosos também. É nosso dever também evangelizá-los. Jesus estabelece. Isso é tão importante que ele fala que todas as vezes que fizestes isto a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Olha, muito bacana, não é? E o que é caridade na visão espírita? Bom, a gente aprende que caridade na visão espírita, não é? Na questão 886, é benevolência para com todos, é ser bom para todos. Não é? Para os justos, para os injustos, para os bons, para os maus, para todos. Não é só para a nossa casa, não. Isso é egoísmo ainda. Não precisava dizer o resto, mas é tão importante a indulgência e o perdão que eles reforçam, porque quem é benevolente é indulgente, quem é benevolente perdoa, faz a caridade material, né, que a caridade material é a caridade moral, ou a beneficência e a benevolência, aliás, o contrário, está invertida aí a ordem, tá? E será que a salvação é pela fé ou pelas obras? Bom, pessoal, a gente vai ver que houve alguns equívocos de tradução em várias passagens, por exemplo, São Jerônimo, quando traduziu para o latim a Vulgata a Bíblia, né, do hebraico e do grego, onde tinha a palavra emuná, que e pistes, que é em hebraico, que é em grego, que significam fé, mas também significam fidelidade, ele traduziu tudo por crer, tudo por fé, em vez de traduzir por fides, que seria em algum correto, em algumas passagens, não está escrito fé, está escrito fidelidade. E a gente confirma isso lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 6. Jesus vai falar aos apóstolos que o mais importante é a fidelidade a Deus. E quem é fiel cumpre os mandamentos. E aí a gente vai ver o próprio Cristo falando. A gente respeita muito quem defende outros profetas, mas para nós, o que Jesus fala tem mais prevalência, ele é a maior autoridade, mais do que Pedro, mais do que Paulo, mais do que Tiago, etc. Não é? Em que Paulo, apesar que Paulo também falou que das três virtudes, a mais excelente é a caridade. Mas Jesus fala a cada um segundo as suas obras. E lá em Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. E assim por diante, tá? Tem que ter fé? Tem, mas tem que ter mais a fidelidade. Quem é fiel faz as obras que Jesus nos recomenda. Ok? E aí, o que que é, então? Uai, cadê a perguntinha? Pulou? Pulou aqui a perguntinha. O que que é amar a Deus de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças? Então, aí tem a parábola do bom samaritano, não é? Quando o mestre pergunta o que deve fazer para possuir a vida eterna, Jesus responde: o que está escrito na lei? Que é que lês nela? Como é que você interpreta? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito e a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele conta a historinha, não é? Porque Jesus fala: respondeste muito bem, faze isso. Não é faze, não é só ficar na fala ou só na intenção, não. Faze isto e viverás. Não é? E aí ele pergunta quem é meu próximo, você está vendo a história. E o Haroldo Dutra Dias nos fala numa palestra sobre esse assunto, a parábola do bom samaritano. Ele vai explicar o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Será que isso significa alguma coisa, essas palavras significam alguma coisa para os judeus? Bom, ele vai dizer que coração para o judeu não é só emoção, é também intelecto. Então, amar de todo o coração é usar todo o amor
é mover-se de íntima compaixão, como ele moveu, mas também de toda sabedoria, de toda inteligência. Amar de toda a alma para o judeu é o espírito mais o corpo, é como para nós, é o espírito encarnado, não é? Significa amar com ações concretas, é fazer alguma coisa, não é somente ter a boa intenção, não é? E com todas as tuas forças, ou com todos os teus muitos, no original está assim, com todos os teus muitos, ou seja, com todas as tuas posses, é colocar os nossos bens a serviço de Deus. Então, será que o bom samaritano cumpriu? Cumpriu. Ele usou a inteligência, ele viu se não era uma armadilha, ele realmente usou, se moveu de compaixão, ele agiu com ações concretas, tem 7 verbos, lá, ele apanhou o homem, colocou em sua montaria, colocou um guento, não é? Colocou azeite, ele cuidou dele, levou para uma hospedaria, como ele não poderia ficar, ele tinha que seguir viagem, ele pagou, ele colocou os seus bens à disposição, olha o que eu tento aqui, e se gastar mais, não é? Porque eu vou precisar de algum recurso para a viagem, mas se gastar mais, você me fala que na volta eu pago aqui para você. Olha, colocou, ele amou de todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. A gente tem que aprender a amar assim que está lá na lei, como Jesus confirma, tá certo? E Emmanuel fala que aquele que sabe é semelhante a uma placa em meio ao deserto, não é, apontando o caminho. O viajante saberá para onde ir, mas morrerá de sede no caminho. Aquele que ama é como um oásis no deserto. O viajor desatenderá a sua sede, mas continuará perdido sem saber para onde ir. Então, não adianta ter só a sabedoria, nem só o amor, tem que ter os dois, as duas asas para o espírito alcançar as alturas, não é? E olha o que é que Chico vai dizer. Lembra daquela questão 252 do Livro dos Médiuns? A caridade sempre foi a força que me sustentou. Tudo sempre valeu a pena por causa dela. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade, visitava as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que me achava carente, não é? O Haroldo também traz essa citação, eu não sei qual é a obra que ele pegou, tá? Então vejam que importante, porque o Chico dizia que recebia muito apoio espiritual dos espíritos amigos, dos familiares, espíritos familiares, daquela pessoa que ele estava atendendo, daquele preso, daquele enfermo. Chico sempre visitou os presídios. O Natal de Chico Xavier era dentro de presídios, era distribuindo alimentos, etc. E a palavra e o evangelho de Jesus vivo, não é? Ele chegou até a esmolar. Vocês já lembram desse caso, não é? Que ele vai esmolar para enterrar, arrumar um caixão para o seu ex-patrão, não era nem patrão, era ex-patrão, o seu Juca, não é? Doutor Bezerra de Menezes, o patrão da nossa casa, ele doou até o seu anel de médico, uma coisa importante na época dele, para a mamãezinha cujo filho estava doente e estava passando fome, e ele não tinha mais recurso. Né? Então, como praticar a caridade? Como é que a gente faz esse negócio, Nazaré? Bom, no livro Viajor, Emmanuel ensina que caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência com que nos compete auxiliar. Para o desesperado é o auxílio do coração. O ignorante é o ensino despretensioso. O ingrato é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso, é a ajuda no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o perdão. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho, né? O deserdado, como são os nossos irmãos presos, privados de liberdade. Caridade é amor e manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos amparando indistintamente, ou seja, a todos, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Olha aí, então, como fazer. Então, a gente pode fazer caridade pelos pensamentos, pelas preces, irradiações, trabalhar na mediunidade, é uma grande caridade, sobretudo atendendo os nossos irmãos suicidas, diz o livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira.
Caridade por palavras, né? A gente saber calar, utilizar eufemismos, palavras suaves, não é? Defender as pessoas. Caridade por sentimentos, a compaixão, a gratidão, ações no bem, auxílio financeiro. Muitas pessoas agora, nesse período, estão precisando de ajuda, não é? Perderam seus empregos, etc. A omissão no mal, não é? A caridade do autoaperfeiçoamento, para a gente ajudar mais e melhor os nossos irmãos. Caridade com o cônjuge, não é? Com o maridão. Então, é para perdoar quantas vezes o maridão? 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre. A esposa também, a sogra, a nora, o genro, não é? Com os familiares, com os empregados, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos. Como é que está a nossa relação com os vizinhos? Com os necessitados. Lá na comunhão, aí na comunhão, pessoal, a gente tem trabalho com criança, com órfão, com idoso, com gestante, com enfermo, não é? Com preso. Tem todo tipo de atividade. Veja que você se identifica mais, ou que você pode achar que você pode ser mais útil e vá colaborar, ser voluntário aí na casa, ser expositor, ser facilitador de estudo, ser voluntário da recepção, do atendimento fraterno. Tem muita atividade. Ser médio, como a gente falou, médio de sustentação também, não só médio ostensivo, não é? Caridade com as pessoas públicas, com os que pensam diferente, os de outra religião, de outro partido, com os maus, os criminosos, com os animais, com o nosso país, com os outros países, com o planeta, né? Aí a questão da ecologia, com os espíritos sofredores, com os superiores, ajudando, né? Os nossos irmãos, com Jesus e Deus e com você e com a nossa casa espírita, caridade também com o espiritismo, com a doutrina que a gente deve tanto. Né? E por que a gente não ajuda? Normalmente pelo egoísmo, pelo desequilíbrio, o sofrimento nos outros ainda nos faz sofrer, mas a gente supera isso aí rapidinho, tá? Pelo contrário, o benefício é tão grande que aquele pequeno mal-estar que possa causar, né, a princípio, né, que é muito raro, inclusive, logo passa, não é? O apego, a gente lamenta perder alguma coisa, menos-valia, a gente achar que não tem nada para dar, mas todos nós somos riquíssimos, não é? A ignorância, nós não sabemos como fazer e desconhecemos as alegrias que nos aguardam, né? Faltou aí a preguiça também, que é um defeito grave, pessoal. Né? E a esmola, a gente pode dar esmola? É correto dar esmola, pessoal? Aí Emmanuel dá só um conselho, né? Não faças, porém, da caridade a esmola constrangida que se entrega à força a quem te solicita o supérfluo, não é? Então, que não seja uma coisa constrangida. Chico dava esmolas também, a gente deve dar esmolas, mas, sobretudo, procurar aqueles infortúnios ocultos, aqueles sofrimentos que a pessoa não tem nem forças, às vezes, para sair, ou nem pode sair para pedir ajuda. Esses são mais importantes, mais urgentes, não é? As esmolas, outras pessoas também colaboram, aqueles outros não, depende, às vezes, só da gente. Lá no livro Consolador, Emmanuel também pergunta se nós devemos praticar a caridade espiritual ou também a material, aquela história da benevolência ou beneficência. A divisão fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que perdemos tempo com situações. Ou seja, todo o serviço da caridade desinteressada é um reforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da... Qual é o trabalho imediato dos tempos modernos? É o da iluminação interior do homem, melhorando os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, nisto encarecemos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade do mundo, sem olvidar, sem esquecer os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da... O que eles esqueceram? Da iluminação dos espíritos encarnados. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva para a qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade, não é? Do esclarecimento também. E onde é que vocês acham que tem mais sofrimento? Ah, Nazarena, eu acho que é lá na África, aqueles órfãos lá, quase 1 milhão de órfãos sofrendo na África,
com criança cuidando de criança, né? Será que é lá? Será que é nos hospitais, nos presídios? Onde é que tem mais sofrimento? Na questão 965, Kardec pergunta se tem alguma coisa material, as penas e gozos da alma, né, depois da morte. E a resposta é importante. Não podem ser materiais, diga o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intensos, mais fortes, as alegrias e os sofrimentos, do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe bota as sensações. Então vejam que o sofrimento mesmo maior é no mundo espiritual. Não existem penas eternas na doutrina espírita, mas existe sofrimento no mundo espiritual. Muitos de nós não estávamos bem antes de reencarnar. Então, agradecer a reencarnação e consolar as pessoas, esclarecer para que elas não sofram no mundo espiritual, não é? Tanto que o Kardec pergunta se o homem que foi feliz neste mundo lamenta a felicidade que perdeu deixando a terra, e os espíritos que não, que para os espíritos elevados a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros da terra. Não é? Então, lembrar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, ensina Emmanuel. Então, quantos crimes não iriam ser evitados se as pessoas conhecessem o Espiritismo? Quanto sofrimento de mãezinhas que perderam filhos amados? Quantos abortos poderiam ser evitados? Corrupção, não é? Suicídios, então, nem se fala, meus amigos. Tanta gente, o Espiritismo bem compreendido é a melhor prevenção contra o suicídio e a loucura, ou seja, os transtornos mentais graves, ensina Kardec. Então, a gente ajudar a nossa casa espírita também, não é? Para que ela se mantenha, não é? Vou correr um pouquinho agora os slides, por conta do tempo, mas vejam que é doutrinário a gente ser sócio da nossa casa. A comunhão espírita tem muita despesa, tem funcionários, que maravilha, Kardec dizia, em vez de esmolas, dá salários. Então, vamos ajudar a nossa casa. Olha lá, no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, tem um regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é o modelo para todos os estatutos de todos os futuros centros espíritas do mundo. E olha lá, no artigo 15 diz que para se prover as despesas da sociedade, os sócios titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres uma cota de 20 francos. Ao serem admitidos, os sócios titulares, que é aqueles com direito ao voto, pagarão, além disso, 10 francos como joia de entrada. Era como se fosse um clube, é realmente uma sociedade. No Espiritismo moderno, a gente não tem isso, não é? As pessoas colaboram se quiser, mas são convidadas também a colaborar. Jamais de maneira impositiva, mas é recomendação dos Espíritos e de Allan Kardec para nós, para podermos ter a sustentação e a melhoria das nossas casas, não é? Já que a gente não tem dízimo, a gente tem que podemos e devemos colaborar. E nós somos a classe social mais rica entre todos os religiosos, diz o censo do IBGE. E aí lembrar de Jesus nos convidando a cada um segundo suas obras. Por essa razão eu te digo que seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Olha aí o amor que cobra a multidão de pecados. Na primeira epístola de Pedro de 4, né, 8, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então a gente tem que fazer como Santo Expedito, que ficava adiando a sua conversão ao cristianismo, e ele vai dizer que é que foi, na verdade, foi influência negativa que vai ser simbolizada por um corvo, porque o corvo ele grasa, né? Ele faz cras, cras, e aí eu acho que fala grasa, né? Me desculpem, eu não sei exatamente, tá? E aí ele fala, cras em latim significa amanhã, ou seja, amanhã você faz, amanhã você começa, amanhã você faz um trabalho voluntário. E aí vocês vão encontrar que na cruz de Santo Expedito está escrito lá ode, porque ele então fala ode, hoje, em latim. E aí esmaga o corvo com os pés e se converte e se torna um mártir do cristianismo também. E ele era um comandante de uma legião de soldados romanos, né, milhares de soldados. E para a gente concluir, então, por conta do nosso horário, a Carlinha ainda vai trazer alguns recados muito importantes, aguarde até o final. A gente termina com o poema Agora, também aí da patrona da DPS, a nossa querida Alta de Souza. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui além a desventura, caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar.
acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo, não permitas que o tempo marche em vão. E ajudem e servindo sem cansaço, alcançará, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Então fica o convite da nossa querida Tati Souza. Vamos começar hoje, agora. Manda aí uma mensagem para a comunhão, como é que faz? Pega a relação, tem umas 30 atividades beneficentes que vocês podem se filiar, várias, uma vez por mês, num domingo, um sábado, de manhã ou de tarde. Tem vários grupos, se integre a um desses grupos, tá certo? Vocês serão muito bem-vindos e muito bem acolhidos também. Então receba o nosso muito obrigado, que Deus os abençoe. Aí está o nosso canal no YouTube também, vocês conferirem, tem mais de 1000 palestras no canal Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, tá? Tem os slides e uma lojinha virtual também, toda a renda a gente está destinando para o GVIM, tá? Se você quiser adquirir palestras lá por download, ou por pendrives, por CDs, por DVDs, é só entrar lá em nazarenofeitosa.com.br, tá joia? Toda a renda então fica para o GVIM, que é vinculado aí à Comunhão Espírita de Brasília. A gente devolve a palavra para a nossa coordenadora, nossa querida Carla Daniel. Tem que abrir seu microfone, hein, Carlinhos? A gente sempre esquece. Muito obrigada, agradeço. Pois é, agradeço demais a sua palestra de hoje, a sua fala que nos convida tão bem ao trabalho voluntário, fala da importância. Agradeço em nome da nossa diretoria de promoção social, que eu estou representando hoje, e ouso também fazer isso em nome da nossa mentora, Alta de Souza, que eu tenho certeza que está muito feliz com essa noite festiva e com esse convite que você fez, porque nada mais é tão importante para o coração de Alta de Souza como esse auxílio aos pequeninos, como essa caridade linda que você colocou de uma forma tão bonita na palestra e com esse convite maravilhoso. Eu quero aproveitar que você fez esse convite para que as pessoas façam isso, que nós façamos agora, para convidar que todos venham agora conhecer os nossos trabalhos. Eu tenho aqui algumas pequenas informações para quem já quiser participar conosco dos nossos trabalhos. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É a primeira vez que eu faço isso, senão eu falo, né? Você está querendo aquele textozinho que você mandou? Você está querendo aquele textozinho? Não vou conseguir, não. Compartilhou os slides? É share screen, tem que colocar ele numa tela, depois você bota share screen e escolhe qual é a tela. Mas se não, é para você ler para a gente. Talvez esteja mais fácil, né? Deixa eu ver se fosse. Tá aqui. Eu tenho aqui no WhatsApp, se você quiser eu leio para você. Acho que não. Tá indo aí. Isso, ótimo. Não, eu tenho salvo aqui. Ah, deu certo, né? Isso. Opa. Acho que eu falei a tecla errada. Não, mas é F5 mesmo. É só para na hora do PowerPoint ela colocar em tela cheia para a gente ver melhor. Vamos ver se a Carlinha volta aí. Bom, pessoal, pode ser que ela não volte. Eu não sei se ela ainda está na sala aqui. Eu vou lendo aqui algumas coisas, tá? Algumas informações complementares. As visitas às famílias passaram a acontecer de forma virtual pelo WhatsApp. Então, você visita pelo WhatsApp, olha que maravilha, não precisa nem sair de casa. Pode até ficar cuidando das crianças, dos bebezinhos e fazer visita. E outro voluntário deixa as cestas que compõem de alimentos, kit higiene e alimentação e outros itens das residências das famílias assistidas. As demandas de cestas para as famílias aumentaram, passaram de 150 no mês para 285, ou seja, dobraram, incluindo as destinadas à comunidade carente de Águas Lindas de Goiás, por intermédio da Vila Cristã Comunhão Espírita, que é a unidade assistencial nova da Comunhão, muito grande, que depende muito da nossa ajuda, tá? Ela é presidida pela vice-presidente da Comunhão, que é a nossa querida Maria Luísa Bezerra. Mandar um abraço para ela e para o nosso querido Adilson também, tá? Asilos e orfanatos, apenas contribuições em fraldas e outros itens são levados. Grupos de costuras e artesanatos, as voluntárias estão realizando os trabalhos em suas residências.
O aluno que desejar participar dos trabalhos voluntários pode deixar o seu nome e o trabalho de seu interesse no telefone celular WhatsApp. Anotem aí, 6182 10 30 75. É bem facinho. 8210 30 75, que eles vão entrar em contato com você. Anota aí, corre aí que a gente vai repetir. 8210 30 75, tá? Anota aí no seu celular. E o aluno que quiser conhecer ou participar das atividades da Vila Cristã pode também deixar sua mensagem via WhatsApp, o número é outro número, eu acho que eu vou falar só aquele mesmo, então vai confundir o pessoal. Para uma visita guiada que será agendada sempre aos sábados pela manhã. Né? Você pode ir uma vez por mês, pessoal. Há a possibilidade de início imediato em trabalhos internos como secretaria, olha aí, você tem alguma possibilidade de colaborar? Ótimo. Horta e outros trabalhos dessa natureza com os assistidos lá, tá bem? Então, eu li só aquela parte do WhatsApp, não li os slides, não. Você quer tentar os slides? Joia. Obrigada. Se Eu acho que é quiser, eu melhor não posso. tentar de novo, eu acabei caindo, né? Mas eu acho que você falou muito bem, né? A gente tem trabalhos aqui para quem quiser começar agora ou logo depois da pandemia, está convidadíssimo. A gente tem, como você falou, trabalhos com crianças, idosos, trabalhos internos, tem o trabalho do G20, que todos estão convidados a participar também. E agora o que a gente está fazendo na pandemia, que não foi interrompido de jeito nenhum, foi o trabalho com as famílias, que a gente está fazendo a entrega das cestas, os voluntários fazem, aqueles que não estão no grupo de risco, sem entrar na casa das famílias, vão até lá, distribuem as cestas, como o Nazareno falou, aumentou muito a demanda e por isso o nosso trabalho aumentou, e estamos fazendo, seguindo o exemplo da Federação do Mato Grosso, uma reunião virtual para conhecer um pouco mais as famílias, entender a realidade delas e também passar essa tarefa que é tão importante do Evangelho de Jesus, porque não basta dar as cestas, é preciso também a gente falar o coração dessas famílias e trazer um pouquinho para elas do amor que os nossos voluntários levam sempre, e estamos fazendo isso sempre, sempre que podemos também. Então, estão todos Carlinha, eu estou com os convidados a slides participar. aqui. Se você quiser, eu estou com os slides abertos aqui. Eu acho que o Matheus pode projetar. Eu só não sei qual é a página que você quer exibir. Aí você fala aí que se é antes ou se é próximo, qual que é, tá? A partir de onde fala dos Deixa eu locais de só, atuação. deixa eu só colocar a tela correta aqui, que eu coloquei a tela errada. Só um momentinho. Janela, essa aqui. Essa aqui. Veja se é essa tela que você quer. Essa aqui, A anterior, anterior, a anterior. anterior. Isso. Isso que fala quais são as nossas atividades principais, né? A gente tem atividades com crianças e adolescentes, que a gente vai direto nas instituições, nos orfanatos, né? O Orfanato Sagrada Face, a Casa Batuíra, Bezerra de Menezes e o Lar da Criança André Luiz. Atividades com famílias em situações de vulnerabilidade social, que é o nosso grupo Alta de Souza, esse que eu falei que está funcionando, que está atendendo 250 famílias durante todo o período dessa pandemia. Os nossos voluntários estão mais ativos do que nunca e nós precisamos nesse trabalho de muitos voluntários, porque muitos não podem participar porque são do grupo de risco e estão participando do Evangelho com as famílias virtualmente, mas não podem ir até as casas. Temos atividades nos asilos, que também estão interrompidas agora, e oficinas de capacitação profissional, que a gente dá tanto aqui quanto na vila também, né? E só falar que os nossos grupos não estão indo aos lugares, mas a maioria dos nossos grupos se reúne semanalmente, como o nosso G20 tem se reunido para fazer o evangelho, para confraternizar e para orar Se pelos nossos capacitar. trabalhadores. É, Exatamente. e a gente está tendo aulas de capacitação lá com várias pessoas experientes, né, de visita aos presídios, etc., com trabalhadores mesmo da área também. Há dois diretores e um vice-diretor e um psicólogo que trabalham nas unidades que são Uhum. espíritas também, que estão participando do nosso grupo. É muito bacana, viu? Serão muito bem-vindos lá também, tá? E quem tiver interesse em participar, então não precisa esperar, já pode fazer contato conosco, porque a gente já pode encaminhar, e ainda que não possa, como a gente não está podendo no GVIM fazer as atividades presenciais, já temos a possibilidade de que a pessoa engajar, conhecer os trabalhadores e já ir participando dessas atividades extra local também, né, que a gente vem fazendo. Se você puder passar, Nazareno, próximo. Ah, sim.
É que eu não consigo. Aí, outras atividades. As nossas artesãs e as nossas costureiras dos grupos de bordado, confecção de bonecas, costura, continuam trabalhando. Inclusive, fizeram várias máscaras para doação. Nosso GEVIM recebeu doação e outros grupos de Brasília receberam doações também, outras instituições, de máscaras feitas pelas nossas trabalhadoras aqui. Então, elas continuam confeccionando as roupas, as máscaras e outras para em casa, em suas casas. A maioria das nossas trabalhadoras são do grupo de risco, então elas continuam trabalhando, só não tem os encontros presenciais, mas continuam trabalhando e doando a sua produção para nosso trabalho. A gente tem sopa fraterna, distribuição de lanches, que também são atividades que não estão acontecendo agora. Biblioteca Canguru, que é incentivo à leitura dos nossos jovens das famílias assistidas, contadores de histórias que vão aos hospitais, também estão se capacitando agora, fazendo cursos, a preparação de cestas, para que a gente possa entregar, o grupo de preparação de cestas também está trabalhando ainda, o almoxarifado, que recebe as nossas doações, e o transporte que recolhe as doações nos lugares e leva para as casas das famílias, o que precisam ser levado. A nossa central de voluntários recebe, faz a triagem e o treinamento dos voluntários que chegam à comunhão, daqueles que se candidatam para o trabalho voluntário, grupo de visita aos dependentes químicos, a penitenciária, que é um grupo que faz também a Papuda, além do nosso GEVIM que está começando, a gente tem um grupo de visitas à Papuda, que está interrompido agora por conta da pandemia, mas estamos também fazendo o evangelho todo mês, a gente faz todo segundo domingo do mês, que é o dia da atividade, a gente continua se encontrando. E a campanha da Fraternidade Alta de Souza... A Carlinha participa dessa atividade também, ela e o Sérgio Favarini. Pois é. E a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que é a famosa campanha do quilo, que vai até as casas das pessoas fazer aquilo que Chico fazia, pedir o auxílio para as famílias, né? Recolher aquilo que as pessoas podem oferecer para o auxílio às famílias. Esses são alguns números da nossa diretoria, são 311 voluntários, 282 famílias assistidas, isso são os números do ano passado, né? 102 dependentes químicos, 576 pessoas contagiadas pelos contadores de história, 285 beneficiados por mês em asilos, 40 detentos beneficiados por mês, 1.122 crianças beneficiadas por mês em abrigos, 176 famílias, 4.280 litros de sopa distribuídos, 8 famílias com um grupo que tiveram o Evangelho no Lar implantado, 18 alunos de atenção profissional. Isso é o que o nosso time tem feito, né? Quem quiser se juntar a ele será muito bem-vindo para potencializar ainda mais esse trabalho. Quem procurar a Central de Voluntários vai receber. Esse é o folder que tem todos os nossos trabalhos, a gente entrega para vocês esse, e tem a próxima, que é outra página também, que fala um pouquinho, um parágrafozinho de informação sobre cada um dos trabalhos. E no próximo, acho que vai falar da nossa Vila Cristã, né? O próximo é o projeto Doando Oportunidades. A gente criou esse projeto para quando as famílias precisam de uma atenção maior, precisam fazer uma reforma de uma casa, precisam de uma oportunidade profissional. A gente recolhe doações de pessoas que possam criar essas oportunidades. A gente tem feito grandes mudanças na vida das pessoas a partir desse projeto. Foi doado um curso de enfermagem para uma pessoa que queria fazer esse curso por meio de um doador. A gente tem oferecido esse curso, recebemos o dinheiro e todo mês pagamos a mensalidade para ela, e ela tem ido ao curso. Uma pessoa que teve uma grande perda profissional, o grupo conseguiu, nos informou e conseguimos as doações para que ela pudesse montar uma elétrica e recomeçar a vida profissional dela, e temos dado muitas oportunidades a pessoas para abrirem o próprio negócio, também fazemos reforma da casa, construção quando as pessoas perdem as suas casas ou não têm condições de jeito nenhum, o grupo tem ido ao socorro delas, graças às pessoas que doam. Tanto a gente tem um portfólio de projetos que são acolhidos, e tanto a pessoa pode escolher o projeto e doar, quanto doar uma quantia que tenha para
incrementar esses projetos, né? Se não há possibilidade de doar o projeto integral, incrementar isso por meio de doações, direcionadas especificamente a esse auxílio às famílias. A capacitação das pessoas, né? Muito, muito importante também. E a nossa Vila Cristã, que é o nosso braço social da comunhão, fica em Águas Lindas, um lugar maravilhoso, lindo, que nós vamos todos os sábados de manhã. Nós temos o nosso Vila Tour, que a gente é uma visita guiada à vila, todos os sábados. Quem quiser pode se inscrever para participar. Um lugar lindo, cheio de flores, inspirador, e que a gente escolheu também para fazer o nosso trabalho, o nosso auxílio a essa comunidade de Águas Lindas. Temos atividades de evangelização, recreação, estudos reflexivos da doutrina, assistência espiritual, temos um grupo mediúnico funcionando, cursos de capacitação, a gente tem a nossa confeitaria, né, o curso de confeitaria Cora Coralina, para quem não sabe, além de poetisa, Cora Coralina era doceira, e ela dizia a Carlos Drummond que a principal ofício dela não era esse, era ser doceira, porque ela foi descoberta por ele já há mais de aos 60 anos, né? Então, fazer doces era o ofício dela, e ela se apresentou como mentora do nosso curso de confeitaria. Em breve, na comunhão, teremos os frutos desse curso, né? Quando abrirmos o Café Comunhão, os trabalhos das nossas cursistas estarão lá. Várias oficinas e vários cursos profissionalizantes, e agora estamos começando o projeto Jovem Leitor. Criamos uma biblioteca que está com muitos livros e com a sala de leituras, e estamos precisando muito de voluntários que se disponham a estar nessa sala de leitura para cadastrar os livros e ajudar a gente na distribuição deles, e para que se tornem acessíveis para as famílias que venham também. Temos uma quadra de esportes que foi inaugurada e estamos começando com trabalhos, nos preparando para começar, e também trabalhos de secretaria e de recursos humanos e TI, que precisamos muito de voluntários para essas áreas também. O que Vários é TI? desses... TI, Isso, a Tecnologia gente da está montando o informação. site da Vila, inclusive, e todo auxílio será bem-vindo. Então, Estão vários precisando desses de trabalhos... voluntários para isso também? Olha Para que isso legal. também. Então, a gente precisa muito. Esses trabalhos estão disponíveis agora para quem quiser começar também. A evangelização não está acontecendo presencialmente, assim como as aulas, os estudos reflexivos estão acontecendo online, mas vários desses trabalhos estão acontecendo. E uma vez por mês, no primeiro sábado de cada mês, a gente vai até a vila para entregar as cestas às famílias que são assistidas das vilas, que vão até lá receber, fazer o cadastro de voluntários. Então, quem quiser se voluntariar para participar desses trabalhos, é muito bem-vindo. E quem quiser participar do Vila Tour, conhecer a sede da vila e se cadastrar para os trabalhos também, é muito bem-vindo. Temos também uma horta maravilhosa que está O Vila linda. Tour sai dia de sábado de manhã, que horário? Sai da Comunhão Espírita de Brasília, tem que ir de Da carro, como Comunhão que é? Espírita. Quem quiser ir de carro, porque mora perto, eu, por exemplo, moro em Águas Claras, e às vezes para mim fica mais tranquilo, que já é quase a metade do caminho, né? Então, quem quiser ir direto ou sair daqui de Águas Claras, pode também. Mas a gente se encontra na comunhão, né? Quem quiser ir para a comunhão, a gente pode deixar. Antes da pandemia, a gente contratava uma van que ia com até 14 pessoas, que a gente juntava todo mundo e ia de van, com a contribuição só para o pagamento do motorista. Mas agora a gente está indo nos carros mesmo, né? Com caronas solidárias reduzidos, né? Com reduzido número de pessoas. A gente coloca como parâmetro no máximo 3 por carro, de máscara e com toda a proteção possível. O Vilatura é feito com toda a proteção e toda a segurança para que a gente fique protegido também. E aí, a imunidade aumenta no trabalho voluntário? Ó, uma proteção Com extra. certeza, com certeza, com certeza, nós estamos sendo tratados ali, né? E esses são os nossos contatos. Quem quiser se inscrever, a Central de Voluntários da Comunhão, o Nazareno já tinha falado, né? Pode ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp para esse número, 98210-3075, e o telefone da Vila Cristã, que é 99445-2291. Nesse telefone você pode se inscrever para o Vila Tour ou se candidatar já diretamente aos trabalhos voluntários. Ótimo, muito bom. E aí tem um E é e-mail isso. também, né? Centralvoluntários@gmail.com.
As doações também, quem quiser fazer, tem lá o almoxarifado da comunhão, ou na portaria da comunhão, tá? De segunda a sexta, de 10 até as 7 da noite, sábado de 14 às 18, o telefone, olha aí, do almoxarifado é 3048-1806, e também precisa de voluntários para dar uma força lá no almoxarifado, tá, pessoal? No transporte, tá aí, tem o contato da comunhão, não é, da comunhão.dps.secretaria@comunhãoespírita.org.br ou dps@comunhãoespírita.org.br, tá? O telefone já está aí na tela, 3048-1806. E faço minhas as palavras das nossas mentores. Ó, isso tudo são os voluntários, eles mostram muito bem o que o Nazareno falou, a alegria do trabalho voluntário. Vejam como todos estão alegres, né? Como todos estão bem ali juntos. Infelizmente nós não temos esses quadros agora na pandemia, mas estamos ainda muito juntos e sempre as nossas reuniões são motivo de alegria e esperamos que em breve toda essa alegria possa ser restaurada e a gente possa estar juntos. É uma grande bênção fazer o trabalho, né? E nós somos gratos a todos que participarem conosco e queremos dar as boas-vindas. E faço minhas as palavras da nossa mentora, não esperemos, façamos agora. Tudo que a gente deixa para amanhã, o amanhã vira amanhã e vira depois. Quando a gente vê, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, passaram 5 anos, passaram 10 anos e a gente está ainda lá no, como é que é, Nazareno? Crá, 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 né? Amanhã, amanhã, amanhã. No CRAS. Não vamos ouvir a voz do corvo, vamos ouvir a voz da nossa mentora. Vamos agora, não vamos esperar. Tudo que a gente espera é o que a gente se arrepende depois de não ter feito, né? Tem um filósofo que eu esqueci agora que fala, né? Há 1 ano você vai lamentar de não ter começado hoje, né? Então não vamos esperar. Estamos esperando por todos vocês, né? Manda um zap pra gente, pessoal, viu? A gente aguarda lá o zap de vocês, vai ser muito bacana.